Zero peça. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos aprender o que é e como fazer o zeramento das nossas peças. Vamos lá. Primeiro, para contextualizar, o que é o zero peça, tá? Sempre quando nós formos fazer um programa lá no computador, lá no Aspire, no Articão, no Fusion, nós temos que definir o ponto zero da nossa peça. Esse ponto zero pode ser no canto da matéria-prima, né, ou no meio da peça, quando é uma peça com precisão. Então, por exemplo, quem trabalha com comunicação visual, vai cortar uma chapa de SM ou vai cortar uma chapa de acrílico, vai definir, geralmente, o zero peça no canto aqui, no olho, né, no canto aqui da chapa, para cortar todas as letras. Quem trabalha com móveis vai ter a chapa de MDF inteira para cortar as peças, então também vai fazer o zeramento dos eixos, né, o zero peça, no canto da chapa de MDF, até porque as peças são cortadas dentro da chapa de MDF, é deixada uma borda, né, para eliminar a borda quebrada. Então as peças estão dentro da chapa de MDF, então geralmente se escolhe o zero peça num canto, aqui se zera a fresa, os eixos, né, com a fresa no olho, no olhômetro, certo? Quem vai fazer uma tábua de churrasco, por exemplo, se a madeira para fazer a tábua de churrasco ela está maior, você pode também zerar no olho, no canto, ou zerar no meio da peça no olho. Faz uns riscos aqui, mede com a trena, faz um risco e zera no meio da peça no olhômetro, aproximando a fresa. Essa é uma forma de zerar. Agora, quando tem uma peça com precisão, né, uma peça que já está pronta, eu tenho que retrabalhar essa peça. Então, vamos lá, um exemplo. Quem vai fazer um puxador cava numa peça que já está cortada? Não pode errar, tem que ter um zeramento com precisão. Quem trabalha com moldes, né? Quem trabalha com peças de precisão, tem que fazer um zeramento com mais precisão. Tá? Então, aqui nesse exemplo, nós vamos fazer um zeramento achando o centro dessa peça com muita precisão, uma precisão decimal. Então aqui a gente vai encostar nos 4 cantos dessa peça para achar o centro da peça, definir o zero peça aqui no meio e também encostar aqui no meio. Outra forma de encontrar o zero peça de uma peça é através de um furo, poderia ser dentro de um furo de uma peça, por exemplo, isso aqui é uma garra, tá? Ou dentro de um quadrado. Então você vai aprender a achar o centro dentro de um quadrado num furo. Lembrando que esse sistema de fixação, quem é aluno do Master Router tem acesso a esse sistema de fixação e tem uma aula mostrando 3 sistemas de fixação que você pode usar para fixar suas peças, tá bom? Outra coisa importante, o zero peça sempre, sempre, sempre deve ser igual aqui na máquina e também lá no software, lá no Aspire ou no Articam, independente do software que você usa, o zero peça tem que ser igual exatamente como você vai fazer aqui na máquina, lá no software. Senão, se você fizer o zero peça lá no software, dizendo que lá no Aspire, o ponto zero, aqui no canto esquerdo da sua peça, e você vier aqui zerar no olho, aqui no meio, vai sair o trabalho fora, deslocado, porque você errou, né, fez o zeramento da peça errado. Então, por isso é muito importante você fazer o zeramento dos eixos, né? Zerar o eixo XY ou zero peça é a mesma coisa, tá, pessoal? Então você vai ver que em algumas aulas eu falo zero peça, outras aulas eu falo o zero do XY, tá? Mas é zero peça. Então, zerar os eixos é achar o zero peça ou definir o zero peça, o ponto zero peça. Por quê? Porque tudo é feito através de sistema de coordenadas. Então, como o sistema de coordenadas trabalha em relação ao ponto zero, nós temos que definir um ponto zero que a gente quer aqui nas nossas peças, tá? E aqui no DCS, como é que a gente faz o zeramento das nossas peças? Muito bem, vou fazer aqui um exemplo então de zeramento no olho. Eu vou aproximar aqui a nossa fresa mais ou menos no olhômetro, aqui nesse cantinho aqui, tá? Se você usar uma fresa V-bit, que tem uma fresa de gravação, uma fresa V-bit que tem a ponta mais fininha, você pode fazer até com mais precisão o zeramento no olho, tá? O zeramento no olho, mas como é no olho, não tem precisão, é no olho mesmo, aproxima alguns milímetros. Então, vamos ver aqui os meus eixos, ó, eixo X e Y, perto daquele canto lá que eu quero fazer o zeramento. Vou aproximar lá. Já vou abaixando aqui também o eixo Z. Ó, vou chegar bem pertinho aqui. Vou mover agora meu eixo Y. Vou abaixar mais meu eixo Z. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Ó. Vou abaixar mais aqui. Um pouquinho mais aqui assim.
Vai bem no olhômetro mesmo, tá? Porque tem uma margem, para fazer esse trabalho, tem uma margem de tolerância. Então vamos lá. E agora, lembrando, tá? Não é o eixo Z que eu vou zerar, é somente os eixos X e Y, tá? X e ó, aqui, deixa eu olhar, aqui tá um pouquinho para cima, eu posso puxar para baixo aqui no Y um pouquinho, ó. Vou apertar aqui. Mais um pouquinho aqui, ó. Então, vou definir que para mim, aqui, ó, mais ou menos aqui assim, pode ser meu zero peça. Então, lá no Aspire, vou definir que nessa matéria-prima aqui, tá? Depois vamos fazer um exemplo juntos disso, tá? Lá no Aspire, vou ter o meu zero peça aqui nesse cantinho aqui. Então, aqui eu tenho que zerar na máquina agora os meus eixos X e Y. Como é que eu faço aqui no nosso DDCS? Olha só, vamos lembrar aqui. Você aperta o Shift, tecla Shift, vai vir aqui navegando até o zero, vai apertar a tecla Enter e vai definir aqui, pode ser o XY aqui, ó. XY 0 e aperta Enter de novo. Confirma que se zerou, zerou. Então, ó, X e Y estão zerados aqui no absoluto, que isso aqui é o zero peça. O absoluto é o zero peça, o zero é absoluto, então está zerado lá. A partir de agora, eu poderia vir aqui executar o programa, que a partir daí iria executar. Falta zerar o Z vai ficar para a próxima aula, mas é importante a gente reforçar aqui os zeramentos dos eixos X e Y, tá? Depois eu vou fazer um exemplo da gente fazendo junto isso aqui para zerar o Z também, tá? Vamos lá, agora eu vou fazer um zeramento com precisão, tá? Como é que eu faço um zeramento com precisão aqui no DDCS, professor? Vamos lá. Para zerar com precisão, nós temos que encostar a fresa nos cantos da peça. E para fazer isso, a fresa tem que estar ligada. Tá? E também nós temos que mover isso aqui decimalmente, né? Mover a fresa decimalmente para não bater na peça e estragar a peça. Então, primeiro passo, ligar a RPM. Para ligar a RPM aqui no nosso DDCS, a gente vem aqui e aperta o botão do spindle. Tá, 20.000 RPM. Eu vou diminuir até esse RPM aqui, ó. Vamos botar aqui esse RPM para ser menor aqui. Então, vou apertar Tab até ir lá no RPM. Vou apertar Enter, não, Modify aqui, né? Para modificar. Vou vir aqui, dizer que é uns 15.000 RPM, ó. 15.000, aperta Enter. Agora sim, se eu apertar cancelar aqui, não, aqui tem que ser Tab até sair, né? Tab até sair. E agora a gente vai ligar o spindle aqui. Ó, spindle 15.000 RPM, por uma fresa de 6 tá bom. Lembrando, essa fresa aqui é uma fresa de 6 milímetros, topo reto. Então primeiro eu vou zerar aqui o eixo X, tá? Então eu vou encostar nesse canto aqui, depois vou encontrar no outro canto e vou dividir o valor, tá? Então vamos mover aqui, ó. Mover no olho com cuidado. Vou abaixar aqui meu eixo Z com cuidado. Ó. Vou vir um pouquinho mais para baixo aqui, ó, com cuidado, tá? Percebe que tem uma distância da fresa até a peça. Se eu mover aqui com o jogue contínuo, eu não consigo ter precisão, lembra? Ó, não consigo, isso aqui vai dar colisão na peça. Então, como é que eu posso mover aqui com mais precisão aqui no nosso DDCS? Vai mudar aqui o mod, de modo contínuo para modo com distância. Ó. Distância com precisão 0.1. Vou apertar Enter. Percebe que agora mudou. Jog step, ó, step. Ou seja, tudo que eu andar agora, ó, vai estar movendo a décimos, ó. Então, é dessa forma que agora eu vou apertar a tecla lá e vou fazer aproximar até a minha peça. Está um pouco longe aqui, mas vai dar, tá? Até vou dar um zoom aqui. Mas lembrando, né, pessoal, que você tem que ter sempre aqui usar sempre aqui os EPIs, né, os equipamentos de proteção. Então, eu vou estar encostando. Quando você ouvir que a fresa encostou na peça, a gente vai parar. Ó, ouviu que encostou, né? Conseguiu ouvir o barulhinho que encostou. Então, a fresa encostou na peça. O que eu vou fazer agora? Para ter mais segurança, vou mudar o modo aqui para contínuo e vou
levantar meu eixo Z. Faz isso para evitar qualquer colisão. Então eu vou vir aqui no Z, ó, no Z, subir eixo Z, ó, subiu, e vou desligar o spindle para tirar esse barulho aqui, ó, tá? Ou seja, eu vim aqui, encostei na lateral da minha peça com a fresa, 1/10, então vai dar uma precisão de zeramento decimal. Vou encostar aqui e vou zerar esse primeiro lado. O objetivo aqui é achar o centro da peça. Então vou encostar aqui e vou achar esse primeiro lado, né? Zerar esse primeiro lado. Então vou vir aqui agora no meu eixo, no meu zeramento, ó, Shift, 0 de zeramento, zerar meu eixo X0, ó, X0. Vou apertar Enter e vai pedir qual o valor eu quero botar no eixo X. Vai ser 0. Tá? Então aqui ficou zerado. Agora, eu vou mover essa minha fresa até o outro lado da peça, e vou ligar o spindle. Vou mover até o outro lado, com muito cuidado. Vou abaixar aqui afastado, né, da peça, de preferência. Ó. Vou abaixar afastado da peça. Aí já tá bom, ela percebe que está afastado. Vou ligar o spindle. E vou fazer o quê? Mover para cá agora. Só que para isso, tem que fazer o quê? Ativar o modo step novamente aqui. Então, modo step de 1/10. Enter. Verifica se está em step aqui. Ó, 1/10. E agora sim, você vai mover décimo a décimo até encostar desse lado aqui. Fica ouvindo o barulho. Ó, encostou. Vimos o barulho? Vou mudar aqui meu modo para contínuo. Vou subir o eixo Z. Vou desligar o meu spindle para a gente poder conversar melhor aqui. Percebe, ó. Então lá, eu encostei aqui, encostei lá, vai dar uma medida. Ó, deu uma medida de 106,1, tá? Eu mais ou menos me lembro que esse quadrado tem 100 milímetros, tá? Então aqui deu mais o diâmetro da fresa. Tem uma pequena variaçãozinha, deve ser porque o material deve ter um material antigo, pode ter uma rebarba, mas enfim, né? O que eu tenho que fazer agora para achar o centro da peça? Você vai vir aqui e vai mover, vai dividir aquele valor de 106,1 para encontrar o centro da peça em x. Então, 106 dividido por 2 dá 53. Então, eu posso mover aqui, ó, manualmente até 53,05 até 53. O que esse 1/10 aqui, se você quiser medir, dividir com muita precisão, se move também os décimos. Eu aqui vou botar só 53,05. Tá? Então, vou vir aqui, ó. Vou mover para a esquerda, ou seja, x menos, até a coordenada 53. Ó, não consigo chegar aqui, né? Então aqui agora entra aquela questão da gente colocar o modo step. Ó, 54, passou. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, vou ativar o step, ó. 51, 52, vou ativar aqui o step, modo, step, enter, 53, vou mover agora até 53, até 53,05, 53. Ah, eu quero botar 53,05, professor, como é que eu faço? Ativo o modo step, e verem aqui, e dita, você quer 0, 5, aperta Enter. Assim, agora você vai mover 5 centésimos por vez, ó. Foi para 0,7, tá vendo? Então, aqui encontramos exatamente o centro da peça em X. Agora o que a gente vai fazer? Vai zerar. Vai vir aqui no Shift, 0, Enter, zerar o eixo X, ó, lá embaixo, só o eixo X, ó. X0. Você vai dar Enter de novo. Qual coordenada você quer colocar aqui? Onde é que parou no X? Vai ser 0, porque eu estou zerando ele. X0.
Então, só zerei o eixo x. x0 zerado, ou seja, encontramos o centro zero aqui da nossa peça, o ponto zero no meio da nossa peça. Bem nisso, cara, isso aqui tem muitas peças que você vai precisar achar o centro da peça, que vai te ajudar muito. Agora vamos fazer a mesma coisa no eixo y, né? No eixo y, mesma coisa. Vamos mover lá para cima, no olho, né? Deixa eu tirar aqui o modo, né? Eu tiro aqui, ó, vou tirar o modo contínuo agora, modo contínuo. Vou mover aqui em y. Vou abaixar lá o z. Se quiser aproximar, se você tem domínio aqui um pouquinho, aproxima um pouco mais no olho aí. Abaixa um pouquinho mais se precisar. O eixo Z, olha só. Foi abaixado aqui. Agora que eu vou fazer o quê? Ligar o spindle. Ativar o modo... Opa, isso. Tem que esperar ligar todo o spindle para ativar. Agora sim, modo, step. Vou colocar 0,1, né? Ó, C1, 1/10, tá vendo? Ó? 1/10, vou apertar Enter. Então, tá no step? Tá no step, ó. Então, tudo que eu mover agora vai ser de 10º a 10º, ó. Então, eu vou estar movendo até encostar lá. Então, temos que ouvir o barulho. Vou dar um zoom aqui pra gente acompanhar melhor. Vamos encostar até ouvir o barulho. Encostou, viu o barulho? Encostou. O que eu vou fazer agora? Vou subir sempre aqui meu eixo Z, porque é mais seguro, né? Para a gente não dar nenhuma colisão. Vou subir meu eixo Z. Primeiro, mudar o modo, né? Modo contínuo. Sobe o eixo Z. Desliga o spindle. E vamos zerar agora só o que aqui? Zerar o eixo Y. Então, Shift 0. Zerar somente o eixo Y. Enter. Quer colocar qual a coordenada? 0, porque eu vou dividir depois, né? Então, Enter. Ó. Ó, zeramos o eixo Y, só que ainda falta dividir. Então agora eu vou vir aqui do outro lado. Vir aqui do outro lado. Y menos, estou apertando aqui, ó. Y menos. Vir aqui do outro lado, vou baixar o meu Z. Longe da peça. Vou ligar o meu spindle. Vou colocar no modo Step para mover por passos. De 1/10. Modo Step ativado. Então agora a gente vai mover aqui, ó. 10º em 10º. Até encostar na peça. Está um pouco longe, mas vai dar. Melhor ir longe com calma e segurança do que ir rápido e bater da colisão. Encostou, ouviu o barulho, encostou. Vou vir aqui, vou desligar meu spindle. Vou mudar o modo para modo contínuo. Vou subir aqui meu eixo para sair fora da peça. E agora eu vou pegar a medida aqui, ó. 105,8. Então isso aqui dá... Me ajuda aí. 105 daria 52,5, 52,9, né? Então eu vou colocar aqui, vamos lá até 52,9, né, para encontrar o centro dessa peça. Então eu vou mover aqui manualmente, ó, até 52,9. Chega próximo aqui. Deu 51. Tem que ser um pouquinho para baixo. Não está achando? Vamos pegar aqui, vamos mudar o modo agora, que modo, step de 1/10. É 52,9. Opa, para o outro lado. Aqui, ó, 51,8. Opa, 52, né? 52,9. Aí, ó, mais ou menos isso aqui, né? Que arredonda para 52,9. Vamos aqui usar o Shift. Vamos zerar agora o que aqui? Zerar. Zeramento, né? 0. Aqui, ó. 0. Zerar o eixo. Y. 0 no eixo Y, 0. Aperta Enter. Percebe? Temos agora sim a nossa peça 100% zerada
aqui no centro da nossa peça. Para fazer o zeramento aqui em um furo ou em um quadrado interno, é a mesma situação. Você vai descer a fresa aqui dentro do seu furo ou do seu quadrado que você tiver, vai bater os 4 cantos igual nós fizemos, tá? Muito bem. Outra forma de zerar com precisão é a gente encostar só os cantos externos aqui. Então vamos imaginar que essa peça aqui, vou fazer meu ponto zero aqui no canto inferior direito. Então eu não consigo ir no olhômetro, né? Porque não vai ter precisão, então eu posso encostar a fresa aqui e eu zero e movo a metade da fresa. Assim vai achar bem certinho o ponto zero. Lembrando que o zero dos eixos é bem sempre no centro da sua fresa. Por isso que a gente tem que imaginar sempre que a coordenada, ou você, é a sua fresa, para saber onde você está trabalhando e desenhando ou cortando. Então, aqui é bem no centro da fresa. Então, se a minha fresa tem 6 milímetros, eu encostar aqui, subo, zero, movo para o lado, menos 3 para poder encontrar o centro bem na aresta dessa peça. Mesma coisa aqui no eixo Y. Então, vamos fazer primeiro aqui no eixo X, para a gente fazer juntinhos aqui. Vou mover lá, vou mudar aqui meu modo para contínuo. Vou mover minha peça lá, minha fresa lá perto da peça. Vou abaixar meu eixo Z. Vou vir mais um pouquinho aqui no olhômetro. Vou ligar o nosso spindle. Ligou o spindle. Vou voltar aqui, vou botar o modo step de 1/10. E agora eu vou mexer de 1/10 até encostar lá. Sempre ouvindo o barulho. Ó, ouviu o barulho? Então aqui que nós vamos zerar. O que eu vou fazer agora? Modo contínuo, sobe o eixo Z, desliga o spindle. E aqui nós temos então a nossa fresa encostada nesta aresta aqui, né? Quer dizer que o centro da fresa está deslocado 13 milímetros para lá, porque minha fresa é de 6. Então tem duas formas de você zerar aqui, tá? Eu vou mostrar as duas. Shift, 0, Enter. O X0, né? Bom, o X0, né? Então, você vai apertar aqui para o X, você pode zerar aqui onde é que está. Aqui onde é que está, veja bem. Aqui onde está encostando a fresa aqui, quer dizer que o centro da fresa está afastado 3 milímetros para a direita, ou seja, está 3 mais, certo? X3 mais. Você pode zerar agora lá na sua máquina do DCS e depois mover para o lado 3 milímetros, ou você já pode presetar agora aqui que a coordenada é X mais 3. Então você não precisa mais mover. Então você vem aqui agora, nessa janelinha aqui, você vai digitar 3. Por que 3? Recapitulando, porque minha fresa eu tenho um diâmetro de 6 milímetros. Então, como está naquele lado aqui, e se eu sei que o centro da fresa é o que é o centro dos meus eixos, então eu vou estar zerando aqui, que aqui, onde a fresa encostou, é x mais 3. Se eu apertar aqui Enter agora, ó, o DCS precisou que aqui é x mais 3. Certo? Mesma coisa aqui no eixo Y. Vou mudar aqui o modo, né? Tá contínuo já? Tá contínuo. Vamos mover aqui para baixo. Mover para o lado. Mover o Z. Vamos aproximar um pouquinho no olho lá. Para não bater, mas aí já tá bom. Um pouquinho mais. Vamos ligar o nosso spindle. Modo Step, esperar ligar para ativar o modo Step. Modo Step de 1/10, Enter. Modo Step ativado, modo Step ativado. Move no Y até encostar. Fica ouvindo o barulho até encostar.
Gostou, né? Gostou? Vou fazer aqui agora, tirar do modo step para o modo contínuo. Vou subir meu eixo Z para não dar colisão. Vou desligar o spindle para parar aqui o barulho. Perfeito, então vamos lá. Usar novamente a lógica de operação, né, de sistema de coordenadas. Muito bem. Se eu sei que o centro dos meus eixos é sempre o centro da fresa, e aqui a minha fresa tem 6 milímetros, eu encostei a borda da fresa na borda da minha peça, quer dizer que o centro da fresa está afastado menos 3 milímetros. Lembra? O sistema de coordenadas, para baixo é menos, então aqui o y nessa posição é menos 3. Então eu posso vir aqui agora, sabendo dessa informação, aperto a tecla Shift, viemos aqui em 0, y, Enter, e aqui eu vou digitar menos 3. Só que como é que eu digito menos 3 aqui que nós não temos essa tecla para digitar menos 3? Você vai vir aqui, em cima da casa que você quer digitar, no caso aqui é a casa aqui antes, né, do ponto, você vai apertar para baixo aqui o Y, olha só. No caso, a seta para baixo, não o Y, a seta aqui é para baixo, ou seja, ó, vai começar a ficar negativo lá. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E vou apertar Enter. Então, aqui agora nós temos a coordenada presetada para Y menos 3. E assim nós temos aqui a nossa peça zerada bem no canto inferior direito. E assim você pode fazer o zeramento em todos os tipos de canto. Então o que você aprendeu? Zeramento no olhômetro, quando não tem precisão. Zeramento com precisão, dividindo a peça, encostando os lados externos. A mesma técnica dos lados externos você pode usar para fazer um zeramento interno, que é a mesma coisa, você vai encostar na parede de um lado, vai zerar, vai vir no outro e vai dividir. Então funciona da mesma forma. E também aqui, então, zeramento de cantos com precisão, descontando o diâmetro da fresa. Então são essas formas que você vai zerar os eixos e fazer o zero peça na sua matéria-prima bruta ou na sua peça com precisão. Grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até mais!